Olá, empreendedores dentistas! Meu nome é Manuele, eu sou ortodontista e hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre as leis que envolvem o aparelho ortodôntico. Lembrando que para vocês receberem os nossos conteúdos, vocês devem se inscrever no nosso canal do YouTube, o Empreendedor Dentista, e nos acompanhar em todas as nossas outras redes sociais. Então vamos lá! A lei sobre o aparelho ortodôntico é, na verdade, um conjunto de leis que envolvem o tratamento ortodôntico realizado pelo profissional, o ortodontista, utilizando os aparelhos ortodônticos, independente do modelo dele. Então vamos lá, vamos começar lembrando o quão fundamental é e o quão importante, o quão boa deve ser a relação do profissional para com o paciente, sendo essa relação importantíssima para todo o sucesso do tratamento. Por quê? Porque a perspectiva do paciente quanto ao resultado final do tratamento é grande. E quando o objetivo não é alcançado, isso pode gerar conflitos em uma relação, uma decepção e até mesmo resultar em processos, litígios judiciais. Por isso é bom é importante conhecer as leis que vigoram tanto para o profissional quanto para o paciente, né, gente? Então vamos lá, a atuação do profissional exige conhecimentos legais que transcendem aqueles que a gente adquire na graduação, na pós-graduação. E além disso, a gente deve considerar as constantes alterações nas leis, nas normas, né, da profissão. A prestação de serviço na ortodontia, por exemplo, ela é cercada de direitos e deveres, tanto para o ortodontista quanto para o paciente. E para compreender a responsabilidade civil do ortodontista, é preciso entender a obrigação que o profissional assume diante da prestação dos seus serviços. Ou seja, se é uma obrigação de meio ou uma obrigação de resultado. A obrigação de meio para o direito civil é quando o devedor promete empregar os seus conhecimentos técnicos para obter um resultado, mas sem, no entanto, responsabilizar-se por ele. Agora, a obrigação de resultado para o direito civil é quando o devedor se exonera diante do prometido e o objetivo final ele é alcançado. Então, não sendo considerado, é inadimplente. Aí o profissional pode responder pelos prejuízos decorrentes. Agora eu vou falar um pouco sobre as leis que envolvem as obrigações do profissional para com o paciente e as obrigações do paciente para com o profissional diante do tratamento, né? Então vamos lá, quanto às obrigações do ortodontista. O tratamento ortodôntico, ele não comporta, somente o trabalho de ordem estética. Ele engloba a reabilitação funcional, da oclusão. E o ortodontista, ele deve analisar cada caso, porque existem diversos tipos de tratamentos. E tem aqueles que os resultados são previsíveis, bem como existem tratamentos difíceis e com resultados imprevisíveis. Então, a questão da obrigação do ortodontista se reflete no ônus da prova, referente a casos de processos judiciais. Nas obrigações de resultado, se o fim é almejado, não é obtido, aí tem-se a responsabilidade durante e pós-tratamento. Bem, um ponto polêmico e gerador de conflitos, entre o ortodontista e o paciente se refere ao tempo de duração de tratamento e período de responsabilidade civil do ortodontista pós-tratamento. Bem, o tratamento ortodôntico, ele requer uma análise individual de cada caso. Então, dessa forma, o ortodontista, ele pode fazer uma estimativa de prazo, de duração de tratamento, prazo de atendimento do paciente pós-tratamento, conforme cada caso for especificado, A estimativa média do prazo para o tratamento ortodôntico ser concluído, ela é particular.
né? E o ortodontista é particular e é entre o ortodontista e o paciente, e vai depender de cada caso. A lei prevê a liberdade de contratação e não há uma previsão legal para o prazo da reabilitação do tratamento ortodôntico. Então, um outro ponto aí importante a ser considerado é a recidiva pós-tratamento ortodôntico, que pode ocorrer por diversas causas. Então, a reincidência com que os dentes retomem a posição de origem, né, com que tinham antes, também é uma situação individualizada que deve ser analisada a cada caso, e as questões legais, elas vão ser diferenciadas de acordo com cada caso. Uma outra dúvida comum entre os ortodontistas é o tempo de guarda da documentação ortodôntica, né? Essa prescrição aí legal, né? O tempo necessário para manter arquivada a documentação ortodôntica após o término do tratamento. Bem, arquivar a documentação ortodôntica ali, a documentação, é garantir, né, uma segurança jurídica do profissional frente à possibilidade de conflitos legais com o paciente que está insatisfeito com o resultado do tratamento. É imprescindível a elaboração de prontuários odontológicos em arquivo próprio, conforme o Código de Ética Odontológica, sendo que toda a documentação pode ser solicitada com a finalidade de identificação humana. Então, a literatura ela não apresenta um consenso sobre o tempo real de guarda da documentação odontológica. Inclusive, há quem afirme que esse período seja indeterminado, outros por um período de 5 anos, né? Então, cada um tem que individualizar a sua situação. Outra dúvida frequente é a quem pertence essa documentação. E a documentação ortodôntica, ela é do paciente. O paciente pagou por ela, então pertence a ele, né? E quanto ao contrato do tratamento ortodôntico? Um bom contrato de prestação de serviços resguarda o profissional mediante a possíveis envolvimentos judiciais. Cada profissional tem um entendimento sobre a sua especialidade e segurança sobre os procedimentos realizados. É de responsabilidade do profissional, ou seja, do ortodontista, praticar suas técnicas mediante a seus limites profissionais. Portanto, cada profissional deve ter seu modelo de contrato individualizado de acordo com a proposta de trabalho. O contrato de prestação de serviços deve ter todas as informações do contratado e do contratante. Ser datado e assinado por ambas as partes e com testemunha também, de preferência. É importante mencionar todas as possíveis etapas do tratamento e do pós-tratamento. Além disso, é imprescindível individualizar toda e qualquer situação. Sempre expor os riscos e os benefícios com o tratamento. Explicar as variáveis relacionadas ao tempo de tratamento e ressaltar a importância da adesão do paciente ao tratamento. Então, qual a responsabilidade civil do ortodontista, né? A responsabilidade civil do ortodontista é dada pela relação ortodontista-paciente e ocorre pela formação de um contrato entre as partes, seja ele escrito ou um contrato verbal. A inexecução contratual faltosa de uma obrigação permite que o ortodontista esteja sujeito aos preceitos de responsabilidade legal. Assim, é preciso analisar este documento, agir com ou sem culpa, diante da inexecução contratual, que possui 3 modalidades: a imperícia, a imprudência e a negligência. Então, caso um paciente venha desistir do tratamento, né, ortodôntico, ou mesmo caso o paciente precise mudar de cidade, de bairro, vai ficar fora de mão, né, para o paciente, e ele não queira dar continuidade com você,
Por exemplo, o termo de desistência do tratamento deve ser assinado. Neste termo também deve conter a retirada da documentação do paciente. Sempre especificar todos os exames que foram levados. O termo de desistência, né, do trabalho ortodôntico, ele deve ser assinado pelo paciente, e o paciente ele deve estar ciente, né, que a partir daquele momento o próprio paciente ele assume total responsabilidade sobre o seu tratamento. Para os casos em que a transferência do tratamento é necessária, o paciente também deve assinar o termo de responsabilidade sobre o seu tratamento, porque a partir daquele momento é outro profissional, né, que será responsável. Então, além do termo de transferência, também é importante que o profissional, né, o ortodontista, ele faça um relatório para o profissional que irá receber o paciente e dará continuidade ao caso transferido. Agora vamos lembrar, né, dos cuidados que o ortodontista deve ter com o paciente. O ortodontista, ele deve sempre ressaltar a adesão do paciente ao tratamento. Além disso, a frequência com que o paciente vai ao consultório é fundamental para a continuidade do tratamento. O paciente, ele deve ir às consultas de acordo com o intervalo orientado pelo profissional. Usar elásticos intermaxilares, se for necessário. O aparelho removível, por exemplo, deve seguir a prescrição do profissional. Em caso de quebra, de perda, de qualquer danos no aparelho, é preciso que o paciente entre em contato com o profissional, com o responsável. E ainda deve-se anotar todas as orientações na ficha clínica do paciente. Para se resguardar, né, toda a informação deve ser considerada. Portanto, para compreender a responsabilidade civil do ortodontista, é preciso entender a obrigação que tal profissional assume diante da prestação dos seus serviços, como por exemplo, se há uma obrigação de meio ou uma obrigação de resultado. A obrigação do ortodontista deve ser analisada caso a caso, pois existem diversos tipos de tratamento. Aqueles em que os resultados são previsíveis, bem como existem resultados difíceis e imprevisíveis, é o contrato de prestação de serviços regido diante do princípio da obrigatoriedade da convenção pelos quais estipulações foram feitas no contrato, né? E deverão ser fielmente cumpridas sob pena de execução patrimonial contra o inadimplente. O entendimento da importância de um contrato de prestação de serviços deve ser considerado com a mesma relevância que uma técnica de trabalho para a execução do tratamento. É simplesmente importantíssimo. É claro que aqui eu falei um pouco sobre cada um desses contratos que nós ortodontistas utilizamos no dia a dia. Todo resguardo é importante, tanto para o paciente quanto para nós profissional. Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Podem deixar comentários, perguntas, que a gente responderá a todos assim que possível. Aguardo vocês para nos acompanhar nos próximos vídeos. Tem muitas novidades por aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.